Está no ar, Em Pauta com Clóvis Trindade. Entrevistas, informação, opinião e curiosidades. Tudo em um só lugar. Boa tarde, gente amiga da RCB-FM 104.9 e você que também está aí ligadinho no YouTube, no canal Clóvis TV. Hoje é dia de estreia, é nosso retorno à RCB-FM, mas estreando um novo projeto, o programa Em Pauta, que é um programa que tem o intuito de trazer informação, curiosidade e prestação de serviço para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está nos dando o carinho da sua audiência, tanto na RCB-FM quanto no YouTube. Eu já estava com saudade, muita saudade de manter esse contato com você aqui pela RCB-FM e agora também desse novo projeto nosso também na telinha a partir de hoje no YouTube, aqui pela sua RCB-FM e pelo canal Clóvis TV. Já aproveitando, logo de cara, pedindo para você começar a seguir a gente, curtir, mandar uma mensagem aí para o seu familiar, falando sobre a estreia do programa Em Pauta com Clóvis Trindade. Já começou na RCB-FM. Nós estamos também pela plataforma Rádios Netos. Então, só não escuta, só não assiste quem não quiser. Nós estamos em 3 plataformas. Estamos na rádio, RCB-FM, nós estamos no YouTube e também no Rádios Net, onde em qualquer parte do planeta você pode nos ouvir. E também, em qualquer parte do planeta, você também pode nos assistir nesse nosso novo projeto, o programa Em Pauta, que é um programa que tem 2 quadros fixos que nós já definimos. Um quadro Direito em Pauta, com a participação do especialista, do advogado, doutor Marcelo Passos, que vai estar conosco semanalmente, trazendo dicas de direito para orientar você, para poder tirar suas dúvidas. E aqui a gente já deixa aqui uma sugestão para você. Você, a partir de hoje, já pode colocar nos comentários qual a sua dúvida, qual o tema que você gostaria que o doutor Marcelo viesse, né, aqui para o programa para poder compartilhar, para poder tirar as dúvidas sobre qualquer tema, obviamente, que esteja ligado ao direito, seja previdenciário, direito de família, enfim, nas mais diversas áreas do ramo do direito. E a gente tem um quadro também muito interessante, que é o quadro Caminhos de Sucesso. O quadro Caminhos de Sucesso, a gente vai contar a história de pessoas que marcaram época, que fizeram algo inspirador, que tem uma história diferente para contar, que sirva de exemplo. E no nosso primeiro episódio de hoje, do programa Em Pauta, o Caminhos de Sucesso, a gente foi conversar, porque a gente gravou essa entrevista no supermercado Dória, com o empresário Nel da Lotérica, onde ele conta para a gente a sua história inspiradora, uma entrevista muito emocionante que eu convido você, meu amigo, a assistir. Vale a pena, muito a pena, assistir a entrevista com o Nel da Lotérica, que é uma história muito inspiradora, uma história de um jovem que começou numa pequena bomboniere, foi para uma lotérica e hoje tem aí um supermercado que é referência em toda a região, que é o supermercado Dória. Então, daqui a pouquinho, fica a dica, não perca essa entrevista que a gente foi fazer diretamente, a gente saiu do estúdio e foi diretamente ao supermercado conversar com o Nel, uma conversa emocionante, com grandes nuances, que vale a pena realmente você ficar ligadinho e conferir a entrevista no quadro de sucessos, dentro aqui do nosso programa Em Pauta. Bem, pessoal, e para grande alegria nossa, eu convidei o doutor Marcelo Passos, uma pessoa muito conhecida na cidade de Buquim, e que agora, não só de Buquim, porque ele já está residindo em Aracaju, tem uma atuação em Aracaju, já, inclusive, já ocupou diversos cargos importantes na esfera, que fera, ele é fera, mas foi na esfera, Clóvis, na esfera estadual. E eu o convidei. Foi difícil, viu, gente? Foi muita conversa. Olha, custou caro pra gente, viu? Um contrato, eu não posso dizer os valores, que a galera da Receita Federal tá ligadinha aí no programa, né? E o Leão pode querer abocanhar parte aqui do contrato com o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo.
ao Em Pauta. É uma alegria muito grande contar com a sua presença aqui nos estúdios da RCB FM, não, viu? É o vício. Eu estou diretamente no escritório do doutor Marcelo Passos. Em homenagem a ele, no programa de estreia, na sequência, outros programas a gente vai fazer direto do estúdio da RCB-FM, mas esse programa de estreia, eu disse, doutor Marcelo, o senhor me deu muito trabalho, está custando caro, mas eu vou fazer o programa de estreia do Em Pauta lá em seu escritório. Lá não, é em seu escritório. Doutor Marcelo está aqui, vai dar o seu boa tarde, vai cumprimentar os amigos da RCB-FM e também do canal Clóvis TV, porque hoje é dia de estreia. Hoje é um dia histórico, porque toda estreia é um dia histórico. Boa tarde, doutor Marcelo. Verdade, seja bem-vindo à RCB e ao canal Clóvis TV. Para mim é uma honra, Clóvis, recebê-lo aqui no escritório e, ao mesmo tempo, estar participando desse seu projeto. Né? É algo que eu sei que você está construindo com muito carinho, né? Essa sua volta é algo que era desejado por todos, inclusive eu falava muito sobre isso com você e não esperava que estivesse presente, né? Mas, enfim, as coisas acontecem, efetivamente, a gente vem para somar ao seu projeto, né? Justamente trazer um pouquinho de informação na seara do direito, que muitas das vezes a população carece, muitas informações não são verídicas, então a gente tem esse papel também enquanto advogado, né? Que fica o registro que não há nenhuma cobrança de honorário para quem aqui esteja, até porque não é permitido, mas é justamente para trazer... Gente, foi uma brincadeira para descontrair, né? O custo que está tendo para a gente aqui é de desfrutar da capacidade jurídica, do talento de doutor Marcelo, que está emprestando não só para a gente que é aqui de Puquim, mas hoje não tem fronteiras. Com a internet, essa informação vai chegar para o Brasil e além fronteiras, né? Porque a internet a gente não tem fronteira. Correto, não é correto? E assim, é um caminho sem volta, né, Cláudio? Acho que a internet, ela veio, ela ficou, né? A informação, ela circula muito rápido e é isso que a gente às vezes tem que... Às vezes não, sempre tem que estar muito atento a credibilidade da notícia ou da informação que é passada, para que a gente não seja pego de surpresa ou seja vítima de determinadas situações que não são as melhores situações que a gente possa enfrentar no nosso dia a dia. Então, assim, a ideia que você trouxe, eu aceitei, acatei, é justamente para que a gente traga essa informação para a população, primeiramente aqui que reside em Muquinha, através da RCB, e também com a internet e o YouTube, que a gente chegue a mais pessoas através do seu canal. Com certeza. Doutor Marcelo, juntamente com o pai dele, doutor Mal, que é um grande amigo meu, que foi nomeado senador, é senador vitalício, porque o mandato de um senador é de 8 anos, mas o mandato do doutor Ronaldo é vitalício. Um abraço para o doutor Ronaldo Barbosa, para sua esposa, dona Edna, e para todos que fazem o Posto Tauá. E o doutor Ronaldo já ligou para mim, ligava, né? Diversas vezes, ligou por diversas vezes, cobrando. E aí, o retorno, quando é que vai voltar a RCB-FM 104.9? E doutor Marcelo da mesma forma. Sempre que a gente se encontrava, ele cobrava. A gente costuma, gente, vou contar um segredo para vocês. A gente se chama de emérito, né? É mérito para lá, é mérito para cá. Aí ele me cobrando. E o retorno, gente? O tempo passa rápido. Já são 8 meses que eu estou distante do rádio, da comunicação, mas já sentindo muita falta, muita saudade, porque eu tenho um amor muito grande pela comunicação, pela RCB-FM, e agora nesse desafio. Aí eu disse, eu vou retornar, mas não vou retornar sozinho. Ele, que bom, quem é que vai estar junto? Você, doutor Marcelo. Eu? Sim. Por que não a gente criar um quadro, o Direito em Pauta? Olha, o nome do programa que eu estou pensando em criar, doutor Marcelo, é o programa Em Pauta. O que é em pauta? Trazer em pauta os assuntos de interesse da população, aquilo que está em maior interesse da comunidade. Aí eu, conversando com ele, e a gente formatou com ele o Direito em Pauta, que será um quadro que ele vai estar apresentando dentro do programa, eu quero falar já sabe em ação, é o costume. Dentro do Em Pauta, gente, dentro do Em Pauta, e o doutor Marcelo aceitou, graças a Deus, esse desafio. E eu quero dizer uma coisa aqui que ele não me escuta, só aqui pra gente, viu, gente? Só aqui pra gente. Ele não pensa que vai ficar só no Direito em Pauta, não. Eu quero ele aqui na bancada, a gente discutindo, tratando dos temas de interesse nacional, de interesse estadual, de interesse
municipal, a gente fazer um ping-pong. Foi só para atrair, porque o ponto fraco dele é o direito. Mas ele não pensa que vai ficar restrito, que é um quadro importante. Mas eu quero ele junto aqui na bancada, tenha certeza disso, viu, doutor Marcelo? Pois é, Glaucio. Eu não sabia desse desafio. Fui pego de surpresa, mas se for para contribuir, né, e passar informação, eu não sou radialista, eu costumo falar, né, Cláudio, você é um radialista nato, você sabe, você faz bem o que você sabe fazer, né, então isso deixa a gente tranquilo em participar de um programa como esse, né, e hoje, da forma que está sendo posta, de forma inovadora, é algo que a gente sempre conversava, então, efetivamente, para mim é uma honra, mais uma vez, eu faço esse registro aqui. A honra é toda nossa, doutor Marcelo. Mas vamos deixar de rasgar seda, deixar de ficar rasgando seda. Eu o convidei pela sua capacidade jurídica, pelo seu notório saber. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, antes de entrar no quadro. Vai ter o quadro Direito em Pauta. Mas que você falasse um pouquinho para as pessoas de Buquim, para quem está nos assistindo em qualquer parte do Brasil, como foi que você chegou a ter um interesse, o que lhe motivou? Seu pai é um engenheiro agrônomo renomado, conhecido em todo o estado de Sergipe, não só em Sergipe, mas além fronteiras, pelo trabalho que ele desenvolve de pesquisa, desenvolveu na citricultura, na Estação Experimental de Buquim. E você poderia ter trilhado pelo caminho do seu pai, ser um engenheiro agrônomo, mas você buscou fazer, ir pelo caminho do direito, pelo caminho do judiciário. O que foi que lhe motivou a trilhar por esse caminho? Perfeito, Cláudio. Veja, coincidentemente, eu tenho dois irmãos que não é coincidência, na verdade foi o oposto, né? Eles trilharam pelo caminho da medicina e eu pensei muito em também fazer. E Você tem dois irmãos que são médicos? 2 médicos, isso. Leonardo, que é ortopedista, Eduardo, que é médico intensivista. Então, eu sempre também pensei em fazer medicina quando vi eles trilhando esse caminho. Mas, de uma hora para outra, não. Eu preciso seguir aquilo que o meu coração manda e é realmente o direito que eu quero. Pensei algumas vezes até fazer engenharia civil, né? Por questões de Você colégio tem mesmo, né? também, né, seu tio, o Isaac, né? Isso, ele Ele é técnico, então, tinha um pouquinho isso da relação familiar, mas aí eu resolvi pelo direito mesmo. Eu assimilava bem as matérias relacionadas às ciências sociais, né, geografia, história. Então eu resolvi. Fala em história, fala em ciência, fala em estudo, desculpe interromper, fazer igual o João Soares, não quero interromper já interrompendo, mas na sua infância, você estudou em Buquim? Sim. Você estudou em qual colégio aqui em Buquim? Aqui eu fiquei até os 9 anos, eu estudei no colégio José Fernandes da Fonseca, né? Colégio do professor Antônio, saudoso professor Antônio Barros. Aqui vai nossa homenagem, nosso abraço a todos os familiares do professor Antônio Barros. Aí nossos pais resolveram nos levar para Aracaju, né? Com um esforço tremendo, graças a Deus. A gente teve boas oportunidades de estudar em bons colégios e trouxe a gente até onde estamos hoje, né? Então, efetivamente, a gente começou a nossa vida aqui em Buquim e na sequência a gente foi morar em Aracaju e desde então moro lá em Aracaju, né? São mais de 20 anos morando em Aracaju, mas sempre que tem oportunidade estou em Buquim, né? Além de todas as quartas-feiras, né? Que é o dia que eu faço os atendimentos aqui na cidade. Quando tem oportunidade, os finais de semana, a gente está sempre aqui também em Buquim, para não perder as raízes, né? A família vem daqui e é importante a gente estar sempre junto da família. Mas em que momento assim você decidiu? Porque há tempos atrás, hoje você fala em Enem. Sim. Você já foi da turma do Enem? Não cheguei a fazer. Na época foi o seriado, né? Como é que é? Era o seriado, o vestibular seriado. Explica isso aí para a galera. Fazia primeiro, segundo ano e terceiro, eram 3 vestibulares ao longo do ensino médio. E aí você somava a pontuação no final e lograva isso no curso, né? Nesse caso aí, eu obtive êxito na UNIT, na Universidade de Tiradentes, né? Fiz pela Universidade Federal de Pernambuco, fui pré-classificado, mas resolvi ficar por aqui em Sergipe com a família, né? Para não distanciar muito. Então, fui trilhando meus caminhos pela Universidade de Tiradentes, me formei no ano 2012, né? 2012, lá para cá, são praticamente 13 anos na advocacia. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns órgãos públicos que me trouxe experiências, né? E vivências que, de fato, fazem a gente entregar um melhor serviço, enfim, um melhor trabalho a quem realmente precisa, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. E hoje você busca trilhar, o direito é muito vasto, né? É uma profissão que tem várias áreas, o direito previdenciário,
o criminalista e por aí, direito civil, direito administrativo, você busca focar a sua atuação mais em uma linha ou você é geral? Veja, Clóvis, o meu foco mesmo é direito societário, né? Eu passei O que seria direito societário? societário e empresarial, né? Vinculado a empresas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, com um grande amigo e um familiar seu, George Trindade, a quem eu sou muito grato pelas oportunidades que foram dadas por ele na junta comercial, né? Enquanto presidente, fui convidado para ser secretário-geral e fiquei do ano de 2013 ao ano de 2019 na junta comercial. Então, a gente lidava diariamente com empresas. Então, a abertura, alteração e fechamento de empresas, ela é feita na junta comercial. Então, a gente diariamente tinha esse trato. Então, dentro disso, eu fui me especializando, fiz MBA, tive a oportunidade de cursar um mestrado em especial na Universidade de Tiradentes, em Direito do Trabalho, e eu buscava sempre assimilar para a atuação empresarial, né? Então, esse sempre foi meu foco. Com a abertura do escritório, a gente trouxe outros advogados que passaram a fazer parte da nossa estrutura, que aí hoje a gente também atua em direito previdenciário, direito de família, então tem vários núcleos dentro do escritório que consegue dar uma atenção especializada a cada cliente que chega aqui no escritório. Então, ainda que minha atuação seja em direito societário, empresarial, a gente consegue também passar por outros vários temas do direito, como direito previdenciário, direito de família, direito trabalhista. Então, a gente tem conhecimento também nessas áreas. Abrangente, né? Conseguiu aí abranger outros segmentos. Bem, gente, dentro do programa Em Pauta, hoje é um programa de estreia. Eu dizia para doutor Marcelo, doutor Marcelo, hoje é aquele programa que eu me sinto como aquele professor que está no primeiro dia de aula, que ele vai se apresentar para a turma dele, falar, olha, eu sou o professor fulano, minha disciplina é essa, meu método de ensino é esse, a didática que eu busco imprimir em sala de aula é essa. Então é um programa mais de apresentação, mas quero aqui registrar que tem uma entrevista muito interessante, que se eu fosse você não perdia. É a entrevista com o Nel da Lotérica, o empresário Nel da Lotérica, dentro do quadro Caminhos de Sucesso. A gente está inaugurando um jeito novo de fazer comunicação. Saindo do estúdio, a gente foi ao supermercado do Nel, fazer essa entrevista com ele. Estamos iniciando o primeiro episódio do programa Em Pauta, direto do escritório do doutor Marcelo. Confesso, estou nervoso pra caramba, estou muito nervoso, porque eu estou acostumado ali na minha zona de conforto, ali na RCB FM, no meu quadradinho. Agora tenho que estar aqui olhando para a telinha e aproveitar aqui, estou olhando para a telinha. Gente, dá uma força aí pra gente, uma curtidinha, clicar no sininho para que quando a gente estiver na próxima edição, você já ser notificado, receber quando a gente estiver entrando no ar, você já vai estar sendo notificado e já vai começar o programa Em Pauta, que você vai ouvir as dicas de direito com o doutor Marcelo, que você vai ouvir mais uma história inspiradora dentro do quadro Caminhos de Sucesso. Doutor Marcelo, eu estou muito feliz de você ter aceito esse convite, esse desafio de assumir esse quadro Direito em Pauta, que é uma prestação de serviço, onde você vai tirar dúvidas das pessoas, onde as pessoas vão saber o que é mito, o que é verdade, porque tem muitas coisas que estão colocadas na cabeça das pessoas, está no inconsciente coletivo das pessoas como uma verdade, e muitas das vezes não é verdade. E a gente vai ter essa oportunidade aqui de tirar dúvidas. E você pode mandar o seu comentário aí no YouTube dizendo: olha, eu gostaria que o doutor Marcelo falasse sobre esse tema. E ele vai, com certeza, atender a sua solicitação, atender o seu pedido. E se preparem, o doutor Marcelo já vai voltar já já, inaugurando, estreando o quadro Direito em Pauta. Não vai parar por aqui. Mas eu vou deixar que ele fale mais alguma coisa, como é que está a expectativa dele, o que é que as pessoas podem esperar do Direito em Pauta. Informação, né? E credibilidade naquilo que a gente vai passar, Clóvis, né? Enfim, como você falou, é informação que acaba ajudando na tomada de decisão das pessoas para que efetivamente não sofra prejuízo, né? A gente tem visto aí fraudes a nível de INSS, enfim, são coisas que realmente assustam aqueles que são mais necessitados, porque não detêm conhecimento,
E aí a gente, com o rádio, né, no caso aqui específico, a gente consegue chegar a essas pessoas para que efetivamente fiquem mais atentas para que não sofram determinados tipos de fraude, enfim. Para a gente trazer essa informação que de fato chegue à população. E claro, também conhecimento para que efetivamente, às vezes a pessoa tem um direito e não conhece, pode buscar, né? Às vezes pensa que tem o direito e não tem. Perfeito. Que eu acho que é um dos temas que a gente vai abordar, né, nesse nosso primeiro episódio, nesse primeiro momento aqui que a gente se encontra, justamente falando um pouquinho de mitos e verdades sobre a aposentadoria especial, que é aquela rural, né? Porque as pessoas, eu vou dar só uma pitada, acho que completou 55 anos, quando é mulher, 60 anos de idade e Não homem, responda não, já. não vou falar não, Agora, já pode se aposentar. aí as pessoas falam, estou com 55 anos, já tenho direito de aposentadoria. Já vou dar entrada na aposentadoria. No caso de mulher, né? Mulher, 55 anos. Homem, 60. No caso específico do segurado especial, né? Que é aquele o trabalhador rural ou o pescador artesanal, né? Completou 60, eu já tenho direito. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é assim. Mas você vai contar daqui a pouco. Porque são coisas que a gente recebe aqui rotineiramente no escritório e as pessoas falam, completei 55 anos, eu quero o meu benefício. Meu benefício. E às vezes é difícil a gente chegar e falar, explicar. Porque isso já está... Na verdade, é um Curtir a projeto cabeça que das existe, pessoas, né? né? As pessoas já veem isso esperando a idade para chegar e receber o benefício. Trabalhou tanto ao longo da vida e quer chegar um momento que quer realmente descansar, quer curtir mais a família. É um direito, né? Faz parte também do nosso... a razão de ser também. Em algum momento a gente precisa parar de trabalhar. Então as pessoas colocam isso no consciente. Objetivo de vida. E aí às vezes se frustra justamente pela falta de informação ou às vezes de fato tem direito, mas não consegue provar esse direito. E aí às vezes a gente não consegue levar ao INSS ou à justiça a prova de que aquela pessoa realmente trabalhou ao longo da vida para fazer jus a esse benefício ao final. Então é importante a gente pontuar e aí as pessoas conhecerem um pouquinho disso também para, de repente, já se planejar ou, realmente, às vezes, colocar os pés no chão e dizer, realmente eu não vou conseguir. Mas eu costumo falar, o não a gente já tem, vamos em busca do sim. Tentar sempre, desistir jamais. É isso aí. Muito bem, gostei do lema, né? Tentar sempre, desistir jamais. Desistir jamais. Gente, daqui a pouquinho o doutor Marcelo já vai voltar para falar sobre direito em pauta, trazendo dicas importantes, mas eu quero aqui deixar o convite. Você fique ligado aí. Olha, a entrevista com o Nel foi uma entrevista emocionante, é uma história emocionante, uma trajetória de dificuldades, de obstáculos, até chegar ao estágio que ele chegou. Hoje, com 3 empreendimentos sólidos aqui na cidade de Boquim, no estado de Sergipe. Não é só a questão empresarial, é a história de vida dele, a vivência dele, que ele compartilhou conosco, todos nós que estamos aqui dentro do programa Em Pauta. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, é só o tempo aí da produção, colocar a vinheta para estrear o Direito em Pauta de forma efetiva aqui dentro do programa Em Pauta. Direito em Pauta, com o advogado Marcelo Passos. Bem, gente, vamos agora com o Direito em Pauta. Doutor Marcelo está aqui para a gente conversar, para tirar a sua dúvida, meu amigo, minha amiga. E hoje, o tema escolhido foi falar especificamente mais sobre o direito do trabalhador rural, da aposentadoria, para você, meu amigo do campo, para você, minha amiga do campo. E a gente escuta, doutor Marcelo, a gente já estava trocando uma figurinha na estante, falando sobre essa questão, que o trabalhador, ele chega aos 60 anos de idade e ele fala, já trabalhei bastante, já estou cansado, cheguei aos 60 anos, agora eu vou me aposentar. E ele acredita que ele tem esse direito, que aos 60 anos já é uma coisa garantida. Já está garantida essa aposentadoria? Veja, Clóvis, muitas das vezes a gente recebe aqui no nosso escritório, e assim, mais uma vez, boas-vindas por estar aqui, né? E aproveitando, vou tietar, que eu também não tietando também a família, né? Eu quero mandar um abraço para o meu pai, Ronaldo, para minha mãe Edna, minha esposa Nathalie, meus filhos Marcelo e Martina, com certeza estão nos ouvindo e também assistindo aqui pelo canal. Eu vou dizer uma coisa para você. Ó, se minha mãe não estiver nos assistindo, a minha e a sua, a gente tá mal, viu? Tá ansioso. Em 15 dias que ela me pergunta quando é que vai sair, quando é que vai começar. Enfim, quero mandar um beijo, um abraço, amo vocês.
E vocês que são o motivo da minha luta diária, enfim, né? Enfim, Clóvis, em resposta à sua pergunta, muitas das vezes a gente recebe aqui no escritório o pessoal questionando. Eu completei 60 anos quando é homem, eu tenho direito a me aposentar, né? Geralmente são pessoas que trabalharam na roça a vida toda. O direito, ele é garantido a essas pessoas. Só que não é só completar, você precisa provar que de fato você trabalhou por pelo menos 15 anos na agricultura, no chamado regime de economia familiar. O que é isso? Eu trabalhei para minha subsistência, eu planto ali o feijão, eu planto milho, eu planto, a gente chama aqui maniba, né? A mandioca, a macaxeira, para meu sustento, né? O excedente eu vendo. Isso é o chamado regime de economia familiar. Quando você não se enquadra nessa condição, ainda que você tenha completado os 60 anos, você não vai conseguir a aposentadoria. Então, esse é um ponto crucial. É você. E como é que faz essa comprovação? Perfeito. Tem a questão da carteira assinada. Se ele tiver, tem pessoas, tem empregados, um empregador que assina a carteira, mas tem aquele diarista, trabalhador avulso. Como é que ele comprova? Esse é um detalhe importante, Cláudio. Vamos separar. Aquele que nunca trabalhou de carteira assinada, ele garante o benefício quando? Eu tenho 60 anos de idade, se sou homem, trabalhei por 15 anos em regime de economia familiar e tenho documentos comprobatórios. Que documentos são esses? Eu tenho uma terra, eu tenho meia tarefa, eu tenho uma tarefa, duas tarefas, um recibo de compra e venda. Isso já é uma prova. Está em meu nome, eu comprovo que eu tenho um pedaço Um vínculo com a atividade rural. Perfeito, a terra, né? Terra. Então, é um bom documento. Além disso, os impostos que são pagos, o que chamaram ITR, INCA, né, que muita gente chama. Então, eu junto a essa documentação, o recibo e comprovando que eu estou pagando o meu imposto o rural, né, o ITR, durante esse período. Então, são provas boas. Além disso, a gente trabalha muito aqui com provas relacionadas ao posto de saúde. Eu fui atendido no posto de saúde, eu tenho lá meu prontuário. Na hora que eu vou preencher meu prontuário, na verdade, o técnico lá que trabalha na unidade, ele coloca a minha profissão como agricultor. Meu filho nasceu, eu coloco lá a minha profissão, na hora que declarou o nascimento do meu filho, como agricultor. Então, são provas que são somadas a esse conjunto e são levadas ao INSS. Não tem uma dúvida, doutor. Essa questão de vincular a atividade rural, a atividade no campo, desde que ele não pague alguém para trabalhar na propriedade dele e caracterizar. Porque aí, como é que fica, né? Você tem, sei lá, 1 hectare. Lhe dá o direito de você ter aposentadoria de trabalhador rural, mas se ele tiver um trabalhador que ele pagou o INSS, algum encargo para aquele trabalhador que executou alguma atividade para ele, nesse caso aí específico, a pessoa perde o direito de ter aposentadoria rural, porque Perfeito. você falou aí o vínculo com a terra, que ele está trabalhando a terra, está cultivando a terra, mas tem a questão de quantidade de hectares. Como é que é isso? Na verdade, Clóvis, a partir do momento que você traz um terceiro para trabalhar na sua terra, você já não está mais enquadrado no regime da economia familiar. Então, eu não trabalho com minha família para tirar o sustento da terra. Se eu trouxe um terceiro, eu de fato desenquadro. Mas isso, felizmente, diante de uma necessidade, isso não vai ser visto, ninguém vai conseguir enxergar isso, né? Mas, claro, o certo é certo e não se muda isso, né? Mas, efetivamente, diante de uma necessidade pontual, pode sim, mas que isso não vai ser registrado, efetivamente. Uma né? coisa que foi Esporádica. feita esporádica. Até em comunidades, digamos assim, quilombolas, em que Às vezes as fazem pessoas se unem. em mutirão, né? Exatamente, um acaba ajudando o outro, né? Não necessariamente com aquele vínculo Uma de trabalho, remuneração, de uma remuneração, mas um ajudando o Uma outro. ajuda mútua. Perfeito. Então, esse aí, ele consegue se enquadrar nesse regime de economia familiar. Claro, uma ajuda financeira diante de uma ajuda no trabalho, isso não vai acabar desenquadrando, mas correto é que, de fato, o regime seja de economia familiar. E aí eu trago o que você colocou. Eu trabalhei de carteira assinada ainda assim na roça. Hoje, os tribunais, eles têm decisões que, às vezes, divergem, né? Muitas das vezes, esse período que ele trabalhou, que o trabalhador teve carteira assinada, ele não é considerado como segurado especial, então não contabiliza. Eu vou precisar comprovar 15 anos sem aquele período da carteira. Então isso acaba trazendo maior dificuldade na hora de você conseguir o benefício, porque você pode ter conseguido
atingir a idade, mas você não vai conseguir comprovar o tempo da atividade rural. Você teve um período na agricultura, trabalhou com carteira assinada, como trabalhador rural, e depois ele desenvolveu alguma atividade na cidade, e a carteira dele também foi assinada na cidade, no posto de gasolina, Perfeito. por exemplo. E aí? Você está agora no nível Da complexidade. De fato, existe a chamada aposentadoria híbrida, né? Eu posso aí somar o período de carteira assinada com o meu período de atividade especial como segurado especial. Muita gente tem medo, né? Sabe, já trabalhei de carteira assinada, isso quer dizer que eu não vou conseguir me aposentar como trabalhador rural. Isso é mito. É possível sim, desde que haja a somação desses períodos e você efetivamente consiga comprovar a atividade rural. Então, você consegue somar esses 15 anos, né? Tem algumas atividades, como eu falei, na atividade rural, que esse período ele não vai ser contabilizado, ainda que seja de carteira assinada. Exemplo, tem casos aqui que a gente já pegou que a pessoa é um tratorista, né? Então ele foge um pouquinho daquela de manipular com a terra e passa a operar uma máquina. Então, ainda que seja na roça, muitas das vezes, às vezes, né, claro que a gente defende de forma contrária e logramos isso aqui no escritório, mas o judiciário, em algumas decisões, fala que ele operava uma máquina, então eu não vou considerar ele como trabalhador rural, né? Mas, na prática, grande número de decisões vem no sentido que é possível se somar, ainda que carteira assinada no campo, com o período da atividade, justamente nesse regime de economia familiar, né? Então, no inconsciente coletivo das pessoas tem muito isso. 60 anos eu já tenho direitos, na questão do homem. Na questão das mulheres, já se fala 55. E aí, como é que fica? Perfeito, Cláudio. Veja, é uma dificuldade grande no nosso dia a dia, e aí eu trago essa reflexão a todos que aqui nos acompanham, nos ouvem, né, principalmente, que completar os 55 anos, e às vezes a mulher ela tem maior dificuldade em ter provas. Por quê? O homem vai trabalhar, né? Ainda que a gente hoje já viva uma sociedade com o protagonismo da mulher, né? Mas muitas das vezes, e aí as pessoas que estão completando 55 anos, elas vêm de uma geração que a mulher ainda ficava muito dentro de casa. Ela, além de ficar em casa, ela também ajudava na roça. Então, às vezes, a prova ela fica mais um pouco dificultosa, né? Para o homem, acaba, não é que é mais fácil, digamos, eu não quero, pelo contrário, né, Cláudio? Não é que é mais fácil, mas ele, como ele vai desenvolvendo aquela atividade e vai comprovando e tendo mais possibilidades, o homem que saiu para trabalhar, ele foi tirar laranja, eu fiz o cadastro mão amiga, eu já tenho uma prova, às vezes a mulher foi em casa cuidando da família, cuidando dos afazeres, mas ainda assim ela vai e tem um terreninho ali atrás na casa e planta, enfim, ela não vai ter a prova lá do mão amiga, porque ela não trabalhava na colheita, mas ela estava ali em Mas não casa. tem situação que a mulher também trabalha na colheita e ela pode estar sendo. Tá Tem o registro velho do bom amiga? Perfeito, concordo, exatamente. Então, assim, muitas das Você vezes. está falando da dificuldade quando ela não tem. Às vezes o marido colocou o terreno só em nome dele, e às vezes não são casados, aí você tem que fazer uma declaração de união estável para comprovar a relação entre eles, então trazer provas de certidão de nascimento dos filhos, para você linkar a terra com a atividade. Então é importante frisar isso, né? Às vezes também com a separação, a mulher às vezes não leva a documentação, o esposo fica, e aí ela fica sem como comprovar. Ela tem uns 55 anos de idade, mas não tem a documentação para comprovar. Então, é bom ficar atento a isso, para ir juntando os documentos. Se comprar um imóvel, colocar o nome dos dois como adquirentes, né? Sempre estar atento a isso, porque completou os 55 anos, tem que ter prova para se dar entrada no processo administrativo no INSS. E o que eu costumo falar aqui, o INSS, dentro de uma lógica, ele quer negar o benefício, né? Quer dificultar. É negar mesmo? Enfim, na verdade, ele precisa de um nível de exigência para eliminar possíveis aventureiros, né? Então, assim, ele trabalha dentro da competência dele, isso é de fato, até porque se com o mínimo de documentos você conseguir o benefício, acaba que todos vão conseguir e a previdência ela é finita, né? O recurso ele é finito e aí É sustentável, né? exatamente, a população cada vez mais envelhecendo, a gente tem esse detalhe. Critérios mais rígidos, né? De comprovação. Correto. O INSS negou, que eu costumo falar aqui, a gente vai para a justiça. Porque a justiça ela é uma balança, né? De um lado eu tenho o INSS, do outro lado eu tenho eu querendo o benefício, no caso, o cliente, né? E
ali no meio o juiz para pender a balança para Eu falei cliente, mas é um termo certo falar o Perfeito. cliente. Quando vira processo, requerente. No benefício, no requerimento do benefício, é um beneficiário, quando ele é concebido, né? Então, requerente, beneficiário, são esses termos que a gente acaba utilizando. Então, o juiz está ali justamente para mensurar essas provas. Às vezes, Marcelo, no caso da mulher ser solteira, não ter nenhum vínculo, né? Dizer, olha, eu moro com fulano, com ciclano, e ela não tiver nenhuma comprovação, mora com o pai, com a família, ela cuida do pai, cuida da mãe, e é solteira. Fica mais difícil. é isso que eu falei, Klaus, né? Pelo perfil da mulher, né, o protagonismo, que além de, às vezes, estar dentro de casa, também estar no trabalho, às vezes essas questões acontecem. Então, aí vai precisar de um nível probatório, até de uma argumentação melhor, porque é justamente isso que precisa ser lançado. O INSS, ele às vezes é frio na análise documental. Ele só pega o documento, visualiza, mas ele não vê a relação do documento que foi colocado ali. O recibo de compra e venda, ou o contrato de compra e venda do imóvel pertence ao pai dela. Ele, às vezes, não consegue enxergar isso. Então, ele tende a negar. E aí onde entra a argumentação, né, do advogado, justamente para trazer isso. Esse imóvel pertence ao pai e ela também exercia essa atividade dentro do imóvel rural da família. Então, vincar aquilo, a realidade da pessoa, a prova documental, isso acontece, né? Como eu falei, às vezes não está o documento em nome dela, mas está em nome do pai, está em nome do esposo, que aí precisa justamente fazer esse vínculo, né? Claro, pai e filha, certidão de nascimento. Esposo e esposa, às vezes não é casado no civil, e aí tem a certidão de casamento da igreja, às vezes também tem uma certidão de filho em filhos comum, ou quando às vezes também a gente vai buscar a união estável, a declaração de união estável. Então, fique atento, assim, mulheres, né, que trabalham na roça, a cada vez mais juntar documentos para se antecipar. Para quando chegar aos 55 anos, você comprovar que além de ter a idade, de fato, comprovou que durante esses 15 anos aí que são exigidos, você tenha provas suficientes para que o INSS reconheça o seu pedido. Doutor Marcelo, gostaria de agradecer imensamente a sua participação inicial. Hoje é um dia de estreia em todos os sentidos. Estou estreando no YouTube, pedindo para que você siga a gente, comece a se inscrever, né? No YouTube muda, né? No Instagram, Facebook, né, Caio? Né? Seguir. No YouTube é se inscrever. Se inscreva, toque lá no sininho para receber a notificação, faça seu comentário, mande sua pergunta para o doutor Marcelo, diga ao doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse tema, eu tenho essa dúvida, aí a nossa produção vai mensurar, né, esse seu pedido, essa sua solicitação, a gente vai encaminhar para o doutor Marcelo e, paulatinamente, eu acredito que ele possa prestar também esse serviço às pessoas que estão nos prestigiando aqui no Direito em Pauta, né? Com certeza, Cláudio. Me coloco à disposição. Para mim, como eu já falei, é uma honra estar aqui nesse quadro, né? E esperamos aí que nos próximos a gente possa trazer mais informações e que as pessoas também possam trazer dúvidas para que a gente possa estar esclarecendo aqui no programa. Gente, tivemos aí o Direito em Pauta, o primeiro episódio, né, do Direito em Pauta, hoje, dia 13 de setembro, sábado, com o Dr. Marcelo aqui dentro do programa Em Pauta. Agora a gente vai ao quadro Caminhos de Sucesso. Como eu já falei no início do programa, o quadro Caminhos de Sucesso, a gente está catalogando pessoas que têm histórias interessantes, para que elas possam contar para a gente o caminho que elas trilharam para chegar ao sucesso naquela atividade que elas desempenham. E a gente, nesse primeiro episódio, a gente foi conversar com o empresário Nel da Lotérica. Vale a pena você conferir, a gente vai agora direto. Nós gravamos com o Nel no supermercado Dória e a partir de agora, dentro do quadro Caminhos de Sucesso, vamos ouvir a história inspiradora de Nel da Lotérica. Olá, eu sou Clóvis Trindade e está começando agora o primeiro episódio do quadro Caminhos de Sucesso, dentro do programa Em Pauta comigo, Clóvis Trindade. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de ser recebido por Nel
ele que é conhecido como Nel da Lotérica, aqui nas instalações do supermercado Dória. E a gente vai bater um papo com o Nel, conhecer um pouco da história de Nel, porque esse é o principal objetivo do quadro Caminhos de Sucesso. É a gente conhecer histórias inspiradoras e compartilhar com as pessoas essas histórias. Nel, boa tarde. É um prazer contar com você aqui dentro do programa Em Pauta, com Clóvis Trindade, dentro do quadro Caminhos de Sucesso. Hoje é o nosso primeiro episódio e eu fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite de participar desse primeiro episódio. E as pessoas falam Nel da Lotérica, todo mundo conhece você como Nel da Lotérica. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como foi que surgiu esse apelido Nel da Lotérica. Em 2008, quando eu vim para Buquim, com a possibilidade de trabalhar na lotérica, né, que eram da esposa de 2 tios meus, eu passei a trabalhar com elas e, como acho que qualquer pessoa que chega em uma cidade nova e é recém-chegada, ao passar dos tempos vão se buscando referências de onde, né, o quê, e as pessoas postarem me vendo. Graças a Deus, a lotérica é um ambiente onde o fluxo de pessoas é bem recorrentes e, graças a Deus, uma quantidade de pessoas, eu acredito que quase a cidade inteira frequenta. E as pessoas, quando descobriram o meu apelido, que meu nome, na verdade, é Emanuel, né? Seu nome é Emanuel. Mas se chegar em Buquim perguntando por Emanuel, quase ninguém vai saber, né? Bem pouca gente. Muito pouca gente. Desde criança eu tenho esse apelido de Nel. Não vou nem dizer o porquê, porque eu não faço ideia, já nasci... Antes que eu pergunte, você já está dizendo que não sabe essa curiosidade o motivo. Até hoje eu tenho, e até às vezes em casa eu não consigo entender que um diz uma coisa diz outra. De onde vem Nel? Mas enfim. E aí quando pegaram-se o apelido Nel, somaram com a lotérica, que era, né, a referência de onde eu estava naquele tempo trabalhando. E aí foi pegando. Nel da Lotérica, Nel da Lotérica, Nel da Lotérica. E foi aí que surgiu esse apelido. E hoje, graças a Deus, assim, acredito que 70%, 80% da população que me conhece por esse apelido. Nel, a sua origem é de Tobias Barreto, não é isso? Isso. Você nasceu em Tobias. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Você teve uma infância de facilidades? Se você queria ter um brinquedo, queria ter uma bicicleta, você tinha com facilidade? Você teve uma infância, uma adolescência de facilidades econômicas? O sentido econômico, né, que eu estou falando. Não, Clóvis, assim, nasci em Tobias Barreto, né, praticamente. Só fiz em Aracaju, nasci, voltei para casa. Sou o terceiro, somos 4 irmãs. Eu e mais 3 irmãs. Eu sou o terceiro, na ordem, né. Meu pai também iniciou lá quando era bem criança, comerciante, minha mãe também, meus avós. E aí, um certo período, minha avó faleceu, junto com meus tios, que sempre ajudaram muito minha mãe. Uma oportunidade de ir até a cidade de Itabaianinha, ela montar um comércio lá, e eu era bem criança, acredito que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E a gente foi morar em Itabaianinha por algum tempo, anos, acredito. Então, antes de vir a Buquim, você saiu de Tobias Barreto e foi montar um comércio. Você foi ou seus familiares? Você era bem jovem, né? Era criança, né? Foi minha mãe que foi montar. A sua mãe que foi a Itabaianinha montar um comércio na cidade de Itabaianinha. Exato, uma revendedora de gás, junto com um tio meu que mora lá até hoje. E aí passamos algum tempo lá, não deu muito certo, voltamos para Tobias Barreto. Nessa volta eu tinha crescido um pouco, minhas irmãs também, sempre estudando, todos nós, mas não tínhamos vida, graças a Deus, necessidade. Meus pais nunca deixaram nos faltar, pão de cada dia, nunca, graças a Deus. Mas também não tínhamos uma oportunidade de vida de, realmente, como você até citou aí, comprar um brinquedo, uma bicicleta, até algo que desejasse. Infelizmente, era muito difícil, muito difícil. E aí, assim mesmo, minhas irmãs começaram jovens também a trabalhar nas lojas lá no comércio local. Eu, por volta de uns 11, 12 anos de idade, nesse período minha mãe não tinha comércio, meu pai não tinha comércio, e aí meu pai tirava leite, ovos que coisava na própria roça que ele tem, né? E aí, nisso, foi um dos primeiros caminhos para mim, foi esse. Eu saía na cidade vendendo ovos, nas casas dos vizinhos. Em Tobias Barreto. Tobias Barreto.
Seu pai tinha uma Criava. propriedade, criava gado, criava galinha, e você saía vendendo ovos, leite também? Era nos vizinhos, assim, como ele tirava, era pouco, mas dava para vender na vizinhança assim, e aí a gente me passava e eu pegava a bicicleta e saía vendendo nas portas dos vizinhos, leite, ovos, com pouco tempo também, e aí gostando daquilo, de estar trabalhando e tendo meu dinheirinho, meus pais não tinham para me dar, e aí aquilo ia me deixando feliz, que eu queria comprar alguma coisa e estava conseguindo. Aí passei a vender bilhetes de motos também, principalmente na feira lá livre que tinha. Um tio meu, na época, me concedeu uns bilhetes e pediu, e eu fui vendendo, principalmente entre a família mesmo, que eram alguns comerciantes, saía até ganhando outras clientelas. Com o passar do tempo também, acabei trabalhando em uma locadora de videogame, trabalhei na lanchonete, que era anexa à própria locadora, onde foi me abrindo portas de conhecimento sobre o comércio. Até aí em Tobias Barreto. Tudo isso em Tobias Barreto. Tobias Barreto. Trabalhei também para uma esposa do tio meu, numa revendedora de gás. Quando passou alguns anos, fui trabalhar com esse tio meu, numa revendedora também, com esse de gás de cozinha. Logo em seguida, alguns anos, ele abriu uma loja de material de construção anexo, e eu atuando junto com ele lá também. Com certeza, foi o maior incentivador do que eu sei hoje. Foi onde eu colhi muito, muito conhecimento mesmo, tanto na parte pessoal como na parte profissional, né? Fui ganhando muito conhecimento, graças a Deus, até onde surgiu, né, uma possibilidade de um certo momento, onde a lotérica da cidade de Boquim era dessas duas tias minhas, de consideração, né, esposa dos meus tios de sangue, e uma delas houve a possibilidade de ficar em sua terra natal e tocar uma casa lotérica por lá mesmo, não podendo mais estar vindo para Boquim. Onde, assim, não me lembro bem exatamente o real motivo, mas, assim, foi me dado esse desafio de eu vir para Boquim, trabalhar um período, ver se eu me adaptava à cidade, gostava. Só tinha 16 para 17 anos, né? Vim de menor ainda. Então, no primeiro momento, Clóvis, para mim foi muito desafiador. Foi desafiador, mas eu não tive esse entendimento, não. Eu só vim ter a partir do momento que eu passei realmente a vir morar em Boquim. No primeiro momento é igual uma criança dizer, vai ganhar uma viagem. Eu só pensei no bom. Vou ganhar um dinheiro. Vou trabalhar. Vou ganhar meu dinheiro. E a vontade era assim, era ganhar o dinheiro, intuito de, na verdade, dar uma condição de vida melhor à minha mãe. Minha mãe, minhas irmãs, meu pai. Mas suas tias eram proprietárias dessa lotérica aqui em Boquim. Duas tias suas. Eram as duas tias minhas, elas eram proprietárias daqui. Mas você falou elas que revezavam, ficou em Tobias, foi isso? Porque elas revezavam durante os 6 dias de trabalho, né? De segunda a sábado. Sei. 3 trabalhavam um dia e 3 trabalhavam outro. Elas eram sócias. E aí, nisso, para a que morava em Itabaianinha ir para Itabaianinha, ela precisava vender, né? Repassar a parte da lotérica dela de Boquim, para ela ir administrar de Itabaianinha. Mas para essa outra tia ficava muito cansativa sozinha administrar, se deslocar e tal. E foi onde elas foram alinhando, que na verdade quem alinhou quase tudo isso foram elas. Eu era muito jovem, como estou dizendo. Eu apenas queria vir executar e ver o que eu queria dar. Aí me matricularam no Colégio Cleonice, né? Tem um cara aqui que eu sou muito agradecido a ele, que foi que eu morei com ele de favor mesmo, durante 6 meses, que é Fio da Shockline, né? Morei com o Fio, era muito amigo delas, um cara muito querido por elas. Muito prestativo. E me cedeu essa possibilidade de morar com ele de favor durante 6 meses. Não foi por tempo, mas eu durei 6 meses. E nisso, fui matriculado no Cleonice à noite e foi me designado a mim, na lotérica eu lembro que só tinha um caixa, era Carina, 2 caixas Carina, que até hoje Carina continua faz parte da empresa, né? Desde quando eu cheguei lá em 2008, até hoje Carina ainda faz parte da lotérica. Foi quem me deu muito conhecimento, passou todo o conhecimento que ela tinha, e eu passei. Eu me lembro que eu só lembro de Casa Lotérica quando meu pai falava, vou fazer um jogo, a Mega Sena tá acumulada, mas nunca fazia ideia que um dia eu poderia Nunca na sua vida podia trabalhar numa casa lotérica? Nunca. Por estar trabalhando lá com meu tio, na loja de revenda de gás e material de construção, né? Água mineral, eu imaginava assim, talvez no futuro eu possa até trabalhar no mesmo ramo, que era o que eu já estava aprendendo, identificando, mas não, de repente, uma mudança radical dessa. E aí, passei a vir a operar, e aí elas me deram carta branca no sentido de
execute, faça o seu melhor e vamos ver no que vai dar. Porque para essa tia minha era cansativo, os 6 dias na semana, e tudo tinha um propósito também, talvez no futuro, a possibilidade de alugarmos, arrendarmos, até, se possível fosse, adquirirmos a casa lotérica, dependendo dos planos dela para o futuro. E assim nós fomos. Nel, e como foi daí? Nel, trabalhar na casa lotérica, depois eu lembro que sua família montou uma bomboniere aqui. Como foi essa trajetória, essa mudança, casa lotérica? Você era funcionário da sua família e depois montaram uma bomboniere aqui em Buquim. Exato. Vamos dar um pulo aí, um saltozinho para você contar essa história pra gente. A gente estava querendo realmente evoluir, como eu disse, de forma de família mesmo, mãe, irmãs, todo mundo, onde surgiu a possibilidade de a gente via aqui na cidade, só tinha um comércio ligado a embalagem plástica, bomboniere, que também é um ramo já da minha família, né? Alguns tios têm em algumas cidades. E aí que tal a gente montar uma? Será que tem a possibilidade? Minha mãe conseguiu desfazer do imóvel que minha avó tinha deixado para ela. E ela disse, meu filho, vamos enfrentar, eu vendo o meu imóvel aqui. E aí quando surgiu essa possibilidade, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos montar algo relacionado a embalagens plásticas. Vamos começar e ver como é que a gente vai se comportar e ver se dá para a gente se manter. Porque o comércio, para manter uma família, todo mundo daquilo, a gente de cara já sabia que não era fácil. E quando teve essa ideia de montar a bomboniere, você continuou ainda como funcionário da lotérica? Aí não, aí houve um período que eu me afastei, né? A lotérica, essa tia foi quem ficou tocando ela, e aí a gente se focou na bomboniere. Focou totalmente na montagem da embalagem e bomboniere. Era embalagens, bomboniere, Dória. E, Clóvis, a gente sabe que montar um comércio do zero e ter um fluxo de venda tal não é algo fácil, né? Tivemos que ter muita paciência, muita paciência mesmo. Infelizmente, momentos até que a gente achava que não ia dar. Porque uma empresa, ela para se manter, ela precisa pelo menos manter seus custos. E aí, não tínhamos funcionário, era eu, minha mãe. Nesse período, minha mãe agora já veio para Buquim, a gente alugou a casa, né? Aí já morou eu, minha mãe, minha irmã, né? E passamos aí a tocar a bomboniere. Com o passar do tempo, infelizmente, muita dificuldade, a gente enfrentando na bomboniere, enfrentando mesmo, mas tentando lá, que era a nossa sobrevivência naquele momento. E quando chegou um certo momento, surgiu uma possibilidade de uma lotérica na cidade de Tobias Barreto. Quando surgiu essa possibilidade, foi entre um comum acordo, né, entre família, essa tia que era proprietária da lotérica de Buquim, houve uma possibilidade dela ficar em Tobias Barreto, com a lotérica lá que estava surgindo. Ela conseguiu a concessão. Ela era de Tobias, né? Tobias. E tinha que vir praticamente todos os dias para Buquim. Aí surgiu uma oportunidade dela ter uma concessão, não sei se o nome é essa, uma casa lotérica lá na cidade que ela reside, em Tobias Barreto. Exatamente. Foi daí que surgiu a oportunidade de Nel agora ter a sua própria loja, uma lotérica. Exatamente, foi daí que surgiu. E aí, quando surgiu essa possibilidade dela ficar na cidade natal dela, né, numa casa lotérica que surgiu a Caixa abriu uma nova licitação e ela, graças a Deus, conseguiu a concessão. E aí agora tivemos um novo momento onde entramos em um comum acordo de aí agora sim a gente passar a ter a casa lotérica como investimento. Minha mãe, mais uma vez, se desfez de um bem que minha família tinha deixado, né? E a gente arrematou lá. Lembro que no período, na época, nem o valor não foi nem o suficiente para pagar totalmente. E já conhecia pessoas aqui em Buquim, né? E demos outra maneira lá de completar o valor. E a gente agora toma conta da casa lotérica como se fosse nossa mesmo, né? E aí agora, graças a Deus, fizemos tudo como corretamente com eles. E aí agora fomos administrar realmente a casa lotérica. E o que mudou, Nel, a partir daí na sua vida, a partir do momento que você passa a ter a concessão da casa lotérica? Foi uma virada de página na sua vida? Muito grande, porque assim, enquanto a gente já não estava muito feliz em relação ao faturamento da bomboniere para nos manter na cidade, estava muito difícil, esse outro investimento, ele talvez ia nos dar um pouco mais de tranquilidade, né? Por ter passado por lá um período, eu entendia como funcionava mais ou menos o processo, e aí agora a gente se comprometeu a
ficar em partes, uma parte da nossa família na bomboniere e outra na lotérica, mesmo todo mundo integrado ao mesmo tempo. E agora começamos a fazer o que mais queríamos, que era batalhar e fazer aquilo evoluir, fazer aquilo crescer. E lembro que a gente pegou a lotérica com 2 caixas, que chamam, né? 2 guichês, no período. E a gente entendia que para aumentar o faturamento e a conseguir mais clientes, e a gente sabe que o cliente não gosta de fila, e a gente se preocupando muito com isso, tendo a dor mesmo do cliente, a gente só tem um caminho aqui, é fazer mudanças e vamos. Qual é a maneira que a gente tinha de conseguir novos caixas? Não era só pedir a caixa econômica, não é dessa forma. Era bater metas, era bater metas, era bater metas. E aí, Clóvis, a gente de cara fez uma reviravolta em horário de funcionamento, algo que não se fechava para almoço, fechava para almoço, já não se fechávamos mais. Horário de abertura, que era, acho que às 8 da manhã, já passamos a encurtar para 7 da manhã, se não me engano. Horário bem, para muita gente que se colocava a trabalhar e tal, conseguia ir no horário. À noite também afastamos mais, elevamos mais um pouco o fechamento do horário. Isso a gente foi entendendo e trabalhando no intuito de realmente dar agilidade, que era o que as pessoas que iam pagar contas faziam, as pessoas queriam agilidade. Então, não é a pessoa que detém a concessão da lotérica que diz assim, eu vou ter 5 caixas, 6 caixas, 7 caixas. Existe uma norma da caixa para que possa ter essa amplitude. Exatamente. Antes, aqui em Buquim, quando eu cheguei, não tinha nem agência da Caixa Econômica. Acho que, se não me engano, a agência daqui veio ser instalada em 2012. 4 anos depois que eu já estava aqui, e a gente tinha um deslocamento praticamente diário de ir para instância, documentação e tudo, era um trabalho bem cansativo por não ter agência. E a gente sabe que quem domina totalmente a Caixa Lotérica é a Caixa Econômica, ela é que dita as regras, né? E aí, Clóvis, nisso de a gente conseguir, graças a Deus, atender mais rápido os clientes, aumentar, aí a gente chegava a cada semestre, batia uma meta, aí a gente tá precisando disso, aí insistia lá com a gerência, surgiu a possibilidade, vai uma nova para vocês, aí a gente foi para a 3ª, foi para a 4ª, foi para a 5ª, fomos para a 6ª máquina, e hoje conseguimos até 6 máquinas, e graças a Deus, como eu digo, não foi por pedido, nem foi por compra, não, foi por realmente bater metas, trabalhar, levar números e bater metas realmente, e graças a Deus chegamos o que a gente mais queria, era dar comodidade aos clientes, e nisso, consequentemente, a gente conseguia também trazer pessoas para trabalhar conosco, né? Antes só éramos, lembro como hoje, eu e Karina no caixa, passou a ser o terceiro, eu e o Karina, uma irmã, e aí depois um novo colaborador, e assim foi. Assim como da bomboniere também, quando eu precisei me afastar e voltar novamente só para a lotérica, a gente precisou de colaborador na bomboniere, e a gente via pessoas também, graças a Deus, podendo ter a oportunidade de trabalhar conosco, né? Seguir nosso sonho e entender qual era o nosso propósito, qual era o nosso projeto, né? E graças a Deus as coisas foram acontecendo e repetindo, só gratidão a cada um boquinense amigo, e aquele que é amigo, cliente, que realmente tem pessoas, Boquim é um celeiro de boas pessoas, sem sombra de dúvida, isso aí não tenho dúvida. E aí a coisa foi tomando volume, e você já adquiriu um novo prédio, um novo espaço, aí as novas instalações da Bomboniere, e você construiu também uma galeria sobre a lotérica e a Bomboniere. Foi. Conte um pouquinho pra gente, você sentiu essa necessidade de dar uma maior amplitude, de dar mais conforto para as pessoas que frequentavam a lotérica e também amplitude para a Bomboniere. Exato. Eu fiz da questão, em primeiro lugar, Clóvis, a Bomboniere a gente instalou, de forma resumida, em primeiro momento ali, na época era a Boticário, no fundo da loja de Boticário, ali onde hoje funciona a loja de uma lanchonete, né? Mas era uma lanchonete, que era mais, até poucos anos atrás, que era bem conhecido, né? E a primeira Bomboniere foi ali. Com o passar de alguns anos, graças a Deus ficou apertado também o espaço, e a gente conseguiu mudar lá para a vizinha, a Dona Lourdes, a antiga casa do Lavrador. Dona Lourdes. Rua General Siqueira, que em Buquim é conhecida como Rua do Cipó. Perfeito, lá mesmo. E lá passamos, se não me engano, aproximadamente 10 anos. Se não me engano, foi quase 10 anos. E fomos a lotérica no mesmo local, lá no Multeventos, né, de quando chegamos. Essa Bomboniere lá na vizinha, bem próximo ao Gé Barbosa, ali, vizinha casa do Lavrador. Onde, quando chegou nesse número aí de caixas, o espaço do Multeventos lá, quando nós tínhamos 5 guichês, que é 5 caixas, a gente mesmo assim insistindo e querendo mais, quando conseguimos a 6ª máquina, que olhamos para o espaço, não tinha probabilidade nenhuma de ser instalada a 6ª máquina. Então foi uma das coisas que
gerou essa necessidade de mudar, buscar um local mais amplo. Perfeito. Certo. Foi o X da questão, foi esse. Essa sexta máquina que a gente queria, né? Trabalhando sempre. Bater essa meta. A meta. E quando bati a meta, que foi concedida a nova máquina que eles fizeram fazer a vistoria, o espaço não era suficiente. Não. E olhava para um lado, era um comércio do vizinho, olhava para o outro, era o espaço da própria prefeitura, não tinha maneira nenhuma de crescer. E agora? E agora? Aí agora o desespero entrou, até porque se a gente não. Tinha prazo, Nel? Tinha um prazo, tinha um não prazo lembro de cabeça do Clóvis, mas tinha um prazo, né? Só que quando a Caixa entrava em contato, a gente dizia, não, tá tudo certo, estamos só resolvendo os detalhes aqui para não perder. E aí, como sempre, eu digo, Deus, incrivelmente. Lembro-me quando Fábio da Guanabara colocou esse imóvel dele aqui com a placa de alugas, que vizinha loja Guanabara. De repente ele colocou a placa de alugas. E nós, atrás de um ambiente onde a gente poderia transferir a lotérica que fosse próximo, fosse num local bem centralizado, até felizmente pelo risco que existia, né? E aí, de repente, eu não o conhecia, mas ao passar, vi aquela placa de alugas, fui na loja dele, perguntei se o dono não estava. A moça disse, não, ele não está não, mas ele está na cidade. Pedi o telefone, entrei em contato com ele, me dirigi até ele. Nosso amigo Fábio, o arrojadinho. Isso mesmo. E me dirigi até ele, ele chegou logo, aí conversamos, ele fez questão de me mostrar o imóvel, muito bom, tal. Ele é um cara muito visionário, muito inteligente. Ele disse, pra que bom demais uma casa lotérica? Ele já no intuito que, graças a Deus, querendo ou não, a casa lotérica atrai muita gente. Ele já pensou no lado dele. Ele não me disse isso não, mas eu já sabia que... Né? Ele é um visionário. Ele é muito visionário. E aí ele disse, não, vai dar certo pra vocês, vamos pra aqui, vamos pra lá, tal. Só que, infelizmente, quando partiu pro lado financeiro também de custo, eu meio que me assustou, assim, a gente tinha que saber onde poderia colocar a mão. E aí esfriou o negócio. E se passou mais alguns dias, algumas semanas, a gente voltou a um contato. Foi onde surgiu a possibilidade da pergunta novamente. Quem aluga, vende, Fábio? Eles vendem. Aí vende aquela... O que assustou foi o aluguel, foi? O valor do aluguel de início? Foi o valor do aluguel você, a princípio, você pensou não em adquirir o prédio, sim, e sim em alugar. Em alugar. Certo. Até porque a condição não tinha, né, para fazer uma adquisição do imóvel, investimento. Foi onde... quando surgiu essa outra pergunta, porque eu vendo a Caixa Econômica, fazendo financiamentos, então a gente já colocou na cabeça, se eu não podia conseguir comprar algo que seja bem próximo do aluguel e pagar algo que seja nosso no futuro, talvez valha a pena, né? A gente trabalhando junto com a Caixa, e não custou me perguntar a ele. Quando me perguntei, para minha surpresa também, ele disse, também vendo. E aí fomos agora tratar de números, e aí passamos agora... acho que meses. Chegamos num acordo, chegamos num valor, graças a Deus, deu tudo certo. Precisou tomar um financiamento? Sim, precisamos. E aí, quando realmente fomos olhar melhor a estrutura, pensando na lotérica... De início só estava pensando só na lotérica. Certo. Quando olhamos a área por um todo, veio a amplitude... surpresa, que o ambiente era muito confortável só para a lotérica. E nós pagávamos aluguel também lá na Bomboniere, e onde veio a surpresa, talvez dê para a gente colocar anexo a lotérica e a Bomboniere. E conseguimos, Clóvis, trazer a lotérica para cá. Inclusive a sexta máquina, como eu citei, ela já foi instalada aqui no Ponto Novo, que lá não tudo começou a questão dessa sexta máquina, né? O impulso foi ela, de ter que correr atrás de um imóvel. Até porque, assim, estava longe dos meus planos, por conta de situação de condições financeiras, de adquirir, estava muito longe. A gente sabe que o imóvel comercial tem lá seu valor, principalmente num local interessante, na avenida principal e tal. Então, estava bem longe dos meus pensamentos. Mas a gente planeja uma, Deus planeja outra. O centro comercial e o coração financeiro de Buquim, né? Porque praticamente todas as agências bancárias de Buquim estão aqui nessa região, aqui então, também, né? A gente via como um local muito bem... estratégico, né? Muito. E quando, graças a Deus, deu certo, a gente instalou de cara a primeira lotérica. E já agora caímos, graças a Deus, na gratidão do pessoal. A gente estava do lado do Multiventos, que era um espaço muito bom, mas era um lado do sol. À tarde, por mais que tinha cobertura, já deu mais conforto, né, para o pessoal. Uma loja bem ampla, bem mil elogios, mil maravilhas. E graças a Deus, a clientela amou o local. E a gente, sem sombra de dúvida também, dividimos, né, o espaço em duas áreas, fizemos a mudança também da Bomboniere e, para nossa surpresa também, graças a Deus, a venda melhorou muito, conseguimos incluir alguns outros itens aos poucos na Bomboniere. E quando você perguntou aí da galeria, na área no primeiro piso, que é um imóvel de 2 pisos, né, no primeiro piso, a gente via em Buquim algumas pessoas procurando salas comerciais para alugar, né? Como diz,
A avenida principal hoje ela tem um atrativo, né? Questão de fluxo de pessoas. E pessoas procuravam bastante, advogados, dentistas, área de beleza, enfim, corretores e tal. Procuravam locais assim para alugar. Foi onde surgiu a ideia da gente usar o primeiro piso, como fazer 3 salas dessa galeria e ver como ia se comportar, né? E graças a Deus fizemos, tá aí, né? Alugamos e graças a Deus as pessoas estão satisfeitas também. Aí Nel Tá aí, tudo certo. uma outra virada, né? Nel deixou de ser uma pessoa que estava sempre alugando um prédio, Isso, né? O prédio da lotérica, o prédio da Bomboniere, e passou agora a ser proprietário de uma galeria. Exato. Para alugar salas. né? Nel, jovem, 15, 16 anos, foi convidado por suas tias para vir a Buquim para trabalhar numa casa lotérica pertencente às suas tias. Isso. Depois surgiu a ideia de montar, juntamente com sua mãe, uma Bomboniere. Depois Exatamente. veio a oportunidade de adquirir a lotérica que você havia trabalhado como funcionário. Exatamente. Não é? Mudou de localidade. Agora, conta pra gente, né, como foi que surgiu a oportunidade de você adquirir o prédio do antigo supermercado Todo Dia e hoje nós estamos aqui nessa beleza, nessa maravilha, né, um ambiente super agradável, acolhedor, que é o supermercado Dória. Conta pra gente como foi que chegou ao supermercado Dória. Quando a gente fez a instalação da Bomboniere, a Casa Lotérica, o supermercado Todo Dia já existia. E pra gente também, eu acreditava, eu ficava com uma dúvida. Será que vai ser boa ou será que vai ser ruim? Né? Mas eu trabalhava com doce, trabalhava com embalagem plástica, né, artigos de festa de aniversário. Eu disse, não, o supermercado trabalha com outra linha, eu acho que vou conseguir agregar clientes. Vai complementar, né, a clientela, né? E a gente ficamos ali, montamos, e as coisas foram funcionando, foram indo. De repente chegou a pandemia, e na pandemia foi mais uma vez, como foi lá atrás a situação do espaço da lotérica ter ficado pequeno e ter que correr atrás de um espaço maior para sexta máquina. A pandemia girou uma chave onde de repente começou a fechar todos os comércios, exceto os de necessidade, né? Era de prioridade, não falha a memória a nomenclatura. Quando me lembro que de repente minha irmã liga para mim dizendo que, né, pai, esse pessoal da polícia tá aqui, eu vim de Aracaju com mercadoria, que eu costumo viajar para comprar, e ela disse, a polícia tá aqui, infelizmente vão ter que fechar a nossa loja. Eu disse, minha Nossa Senhora, por que vai fechar essa loja? Aí, porque não era produtos De primeira necessidade, vamos dizer assim, né? era, né? Só podia funcionar hospital, né? Farmácia, comida, né? Comida. E nessa época a gente não trabalhava com nada de comida, de mercearia. Foi onde, no meu caminho mesmo, eu disse, mas eu liguei eles que aguardam um pouquinho que eu tô chegando, vou tratar com eles melhor. Nisso liguei para minha contabilidade, de imediato na estrada mesmo, falei com a contabilidade e eles me deram uma sugestão. Disse, não, você pode fazer a implantação de uma mudança no regime e passar a trabalhar com alimentos realmente de Primeiras necessidades. E aí a gente faz um enquadramento rápido, acho que em 24, 48 horas está liberado, você coloca mercadoria para vender e passa a atuar realmente como manda a lei de forma correta. Tudo bem, será que eles vão me dar esses 48 horas ou vou ter que fechar as portas? Porque é preocupação, Cláudio. A gente vive totalmente do comércio. Um dia sem venda é um baita prejuízo, porque a gente, além de não vender, não se obtém lucro, tem que se pagar o que se comprou. A equipe... Todas as obrigações, né? As responsabilidades. E, rapaz, eu vinha com a cabeça assim, minha Nossa Senhora, meu Deus, o que vai ser de nós? Foi um grande desafio, né? Preocupado, muito desafio. Muito, me preocupou muito, né? E aí, eu sei que no outro dia foi rápido, a contabilidade conseguiu esse documento de imediato. Eu também corri aqui nos atacados conhecidos que pouco que tinha, e através de amigos também, acabei comprando mercadoria o mais rápido possível relacionado a algumas coisas que a gente já vendia. A manteiga, era um açúcar, era um leite condensado, mas não vendíamos o básico, o essencial, que era um feijão, era um arroz, era um café, né? Isso nós não vendíamos. Passei a comprar um mix desses produtos e colocar dentro da Bomboniere. E para minha surpresa, Clóvis, no primeiro momento com muito medo, porque... Tinham todo dia do lado? Todo dia, o José Barbosa praticamente aqui na frente, era JG, se não me engano na época, era JG. Fora as outras mercearias que tinha, e era um comércio muito... A gente sabe que o lucro, a margem de lucro de comida, era bem, né? Bem disputada,
porque é algo bem rotineiro, mas ela é bem disputada. E o medo era eu comprar produtos e perder, colocar na prateleira, infelizmente não ter uma boa revenda e perder. Isso foi no período da pandemia. Você trabalhava com doces, embalagens, isso, e aí você teve que começar agora também a vender alimentos. Exatamente. Para poder não fechar durante aquele período do lockdown. Exatamente. E que grande parte do comércio teve que fechar as suas portas. Mesmo com todas as restrições, né? Sim, todos os cuidados. Todos. Mas mesmo assim precisou incluir, porque era lei, né? Era lei, a lei tem que ser seguida para todos. No final de 2022, eu recebo uma notícia de um amigo, um irmão, Edson Tabaninha, que um cara do mundo do negócio, ele de repente mandou umas imagens dizendo que a empresa todo dia ia fechar. Uma surpresa, porque eu nunca imaginei, todo dia funcionando perfeitamente. E não, o supermercado aí em Buquim vai fechar, conhece? Ele é um cara visionário, empresário, e esse pessoal desse ramo de empresários, né, acabam se comunicando bastante, e ele me perguntando esse imóvel onde era. Quando surgiu, a gente querendo também, a alimentação foi dando certo, aquele pouco, né, eu não tinha um mercado dentro da Bomboniere, eu tinha uma mercearia, né, e quando o Edson falou dessa situação aqui, ele disse, aí é um negócio bom. Aí eu disse, cara, o imóvel é impecável, espetacular. O comércio em si é até uma surpresa eu estar sabendo, e ninguém na cidade tem essa informação. Pelo menos que eu saiba, eu tô aqui vizinho, eu acho que chegava nos meus ouvidos. E eu olhava assim e disse, meu Deus, isso aqui realmente é além de um sonho, porque nunca me imaginei e, sinceramente, está muito longe, fora do meu alcance. A gente sabe que existem grandes empresários com boas condições de fazer investimento de forma rápida, fácil e tal. Mas para mim, um jovem que está ali remando todo dia era uma dificuldade enorme. Mas é onde disse, Deus e tem boas pessoas ao nosso lado. Os caminhos, as portas foram se abrindo e a gente foi estreitando os laços. Até, Clóvis, quando realmente a cidade por um todo descobriu que o supermercado todo dia iria fechar. E nisso, junto com toda essa família, amigos, mãe, pai, irmãs, tios, a gente foi se mexendo, até que quando a notícia realmente se espalhou, a gente já estava praticamente com o pé na porta, porque a gente conseguiu avançar algumas etapas através de pessoas, boas pessoas, e até que realmente foi batido o martelo, graças a Deus. Mais uma vez, Deus, amigos, banco, e eu costumo brincar aqui, se dinheiro falasse, as pessoas iam descobrir a realidade disso aqui, né? Qual foi o maior desafio seu até chegar à inauguração aqui do Doria? Qual foi o maior desafio, na sua opinião? Clóvis, mais uma vez eu me entusiasmei no projeto de fora. Um imóvel daquele, um empreendimento daquele, vai ser muito bom. A gente vai trabalhar, vamos executar, vamos realmente... Todo empresário que ele quer investir, que ele quer progredir, ele pensa no sucesso. Vamos ter sucesso. Mas eu não fazia ideia também do tamanho da dificuldade que era. Eu tinha lá a Bomboniere, como eu disse, algo que a gente já não era... não tinha lá o supermercado dentro, tinha uma mercearia bem mínima, um pouco de mercearia, e a gente imaginava que, não, a gente já tem um conhecimento, vai ser mais fácil, mas não é outro mundo, isso aqui é outro mundo. Então hoje eu dou até os parabéns a qualquer supermercadista que tenha. Hoje eu estou vivendo na pele o que cada um deles diz, tiro meu chapéu para cada um deles, o desafio que cada um enfrenta, seja no açougue, seja numa padaria, seja nos produtos perecíveis, seja nos produtos de mercearia, seja no hortifruti, seja em todo... Hoje eu digo assim, dentro do supermercado, tem quem use só a nomenclatura, supermercado, mas não, supermercado é várias empresas dentro de uma só, é vários comércios dentro de um só, e é muito complexo. Porque são vários ramos, né? É vários ramos dentro de um só, e produtos com muita delicadeza. Produtos perecíveis, muita delicadeza. com validade, né? Exatamente. E a gente precisa ter todo um cuidado, toda Tem uma logística muito grande, né? E uma logística para quem já aprendeu é bem mais fácil do que quem precisa aprender. E eu estou nessa fase. Mas aí você começou a buscar pessoas que já estavam nessa atividade, nesse ramo, para vir e somar ao seu projeto? Exato. Nesse momento, quando deu certo a situação do imóvel, o próximo desafio era reestruturar o imóvel, né? Na necessidade que ele precisava, né? Readequar, né?
fazer realmente agora acontecer, né? Abrir as portas e fazer acontecer. Só que até abrir as portas é como se diz, o processo. Pessoas, colaboradores, que entendam o nosso projeto, que entendam qual é a nossa proposta, o que é que a gente quer para esse empreendimento e que se dediquem como a gente vem se dedicando. Então, Clóvis, eu passei a viver meses, acho que até ano, me passou ano para a gente abrir isso aqui, visitando o supermercado de todo mundo. Era indo, se eu ia numa cidade, meu prazer não era mais ir, talvez ir em Aracaju e na praia, não ia mais na praia, não, tinha que ir no supermercado. Para conhecer, para ver, né, a logística. Eu queria entender o que era que estava acontecendo, né, nos supermercados dos... Quem tinha? Todo supermercado em Aracaju, eu não vou dizer que eu andei todos, mas eu andei numa boa parte. Se eu ia em Estância, se eu ia em Tobias Barreto, se eu ia em Itabaiana, se eu ia em Lagarto, meu prazer era entrar, no mínimo toda cidade que eu fosse, entrar 2, 3 supermercados e caminhar. Seu turismo era esse? Meu turismo era esse. E ainda está sendo. E aí, através disso, fui pegando um pouco do que eu achava interessante, anotava, tirava uma foto, isso é legal, isso não é, isso é legal, isso não é. E aí agora convidar pessoas. Eu costumo dizer que aqui eu convidei pessoas para fazer parte de um projeto e não só da oportunidade de trabalho, de emprego. Assim, é de um projeto, de um sonho sonhado, mas para esse sonho ser realizado, eu preciso das pessoas que eles executem junto conosco. Conosco, que eu digo, tá lá a comieira, Dona Neide, que aquela é tudo para nós. Minhas irmãs, que estão aqui de forma também incansável, né? Minha esposa, Katla, que está dando um show, uma pessoa que nunca trabalhou na área comercial e de repente eu fiz esse convite, eu disse, você vai ter que sair do seu mundo, uma pessoa formada na área da professora, né, dedicada a anos em algo que ela gostava muito e de repente ver seu mundo se transformar na área do comércio, varejo, um mundo totalmente diferente, mas que, diga-se de passagem, vem dando um show de bola no que vem conduzindo. E, Clóvis, aqui a cada dia está sendo um desafio novo. A cada dia é um aprendizado novo. Infelizmente, eu costumo dizer aqui aos clientes, quando chegam aqui, que dão os parabéns a gente. Olha, tá legal, tá isso. Disse, muito obrigado pelos elogios, muito. Agora eu estou precisando que vocês me ajudem no que não tá legal, que eu preciso corrigir o que não tá legal. O que tá legal é minha obrigação. Estamos aí com 3 meses. Hoje, para ser completou ontem, né? 3 meses de inauguração. Ontem, desculpa, dia 29. Somos um bebê. Eu considero que somos um bebê, mas é um bebê que com certeza a gente vai se fortalecer a cada dia mais, vamos se dedicar a cada dia mais, fazer o melhor para ter aquele prazer de atender nossos clientes como a gente deseja ser atendido, né? Que a gente e os clientes tenham realmente o prazer de entrar aqui no supermercado Doras, comprar bem, levarem produtos de qualidade, né? Saírem satisfeitos e com o máximo de economia possível, que a gente sabe o quanto é difícil a vida do pai de família, mãe de família hoje, financeiramente, para se autossustentar. Que conselho você deixaria para jovens empreendedores, para pessoas que estão começando, que sonham em ter um comércio e pensam nas dificuldades e pensam, será que eu sou capaz? O que Nel tem a dizer para esses jovens, para essas pessoas que pensam em empreender? Tudo que se faça, seja em qualquer área que se vai fazer. Hoje eu talvez não tive esse pensamento lá anos atrás, mas hoje, tudo que eu faço hoje, a primeira coisa que eu me coloco é no lugar do cliente. Primeiro, para mim, uma coisa é eu comprar, outra coisa é eu vender. Quando você for vender algo, ou for prestar um serviço, se você for prestar um serviço, se coloque no lugar da pessoa que solicita seu serviço. Como é que você quer ser tratado? Quando você for comprar algo, como é que você quer que aquele produto esteja, a colocação, a limpeza, a organização, a qualidade, enfim, tudo. Se ponha primeiro no lugar do cliente. Eu acho que se a gente conseguir atender os nossos clientes como a gente quer ser atendido, eu acho que é o caminho mais certeiro que existe. Nós estamos chegando na parte final do quadro Caminhos de Sucesso. Eu vou fazer 2 perguntas em uma. Veja bem, existe um próximo projeto em vista? E como você, Nel, gostaria de ser lembrado no futuro? Clóvis, projeto em vista não. Não existe projeto em vista não, assim como não existiu a Bomboniere lá atrás, assim como não existiu o supermercado, né? O meu momento, sinceramente,
fazer isso aqui acontecer, junto com todos. Como eu disse, somos um recém-nascido, estamos aí a cada dia evoluindo, mas eu quero que isso aqui se concretize, que isso aqui realmente dê certo, em nome de Jesus, que vai dar. Mas planos para o futuro eu não tenho não. Primeiro eu quero fazer o bem feito em casa, e se Deus no futuro programar alguma coisa, é no tempo dele. Mas hoje minha vida está baseada nisso aqui. Hoje eu estou vivendo isso aqui, tem quem não saiba, mas tô com saudade de dormir 5 horas por dia, tô com saudade de um domingo de folga, tô com saudade de ver meus filhos, né, com frequência que via, que eu acho que é quem mais está pagando essa conta, infelizmente. E é o que mais me machuca, mas o pai dele está aqui com o intuito de honrar meus compromissos, que não são poucos, com pessoas que me confiaram isso aqui também, estão investindo junto conosco, de fazer isso aqui dar certo, para um dia a gente poder explorar o melhor do nosso suor, do nosso esforço, e poder ter o poder de ter a presença, como eu tinha até poucos meses atrás, mais com eles, e vai dar certo. Diga a eles, Deus me ajude aí, tenha um pouco de paciência com seu pai, mas é porque a cabeça está em muito lugar ao mesmo tempo, muito preocupada, mas vai dar certo. E pai vai fazer de tudo para suprir essa falta nesse momento. Isso aí, momento de emoção, né? Toca muito quando a gente fala de filhos, né? A gente sente essa vida agitada e esse momento que Nel realmente está precisando se dedicar, mas toda essa dedicação eu tenho certeza, Nel, que é pensando no futuro dos seus filhos, porque eu te conheço pessoalmente, né? As pessoas de Buquim conhecem o seu caráter, o seu valor, e a gente sabe quanto você valoriza a família, né? Desde já, parabéns. Não, gente, eu que agradeço aí. Qualquer coisa. Estamos de volta com Em Pauta, com Clóvis Trindade. Informação, opinião e os temas que movimentam o sábado. Bem, gente, nós estamos chegando ao término do primeiro episódio do programa Em Pauta, com Clóvis Trindade. Um programa levado pela RCBR-FM 104.9, pelo aplicativo Rádiosnet e agora a gente estreando também no canal Clóvis TV no YouTube. E mais uma vez eu peço a você para dar aquela força, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para dar uma força para que o YouTube entenda que é um conteúdo de qualidade e passe a mostrar para mais pessoas, para que a gente possa divulgar a nossa cidade de Buquim, as nossas atrações, através desse canal. Antes, porém, de encerrar, eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos, agradecer ao companheiro Clenaldo, sonoplasta, da RCBR-FM. Nós estamos fazendo uma mudança, uma melhoria nos estúdios da RCBR-FM, e se não fosse Clenaldo, isso ficaria muito difícil pela sua luta, pela sua determinação, pela sua paixão, Clenaldo, pela sua entrega, tudo que você faz em prol da RCBR-FM. Quero mandar um abraço também para os companheiros da comunicação de Buquim. Hoje em Buquim nós temos Flavão, que faz o seu programa, temos também o Cléo Menezes, e no rádio tem uma figura que eu tenho um carinho muito grande, que é o César Fontes. Em breve eu vou agendar também com o César para ele vir contar a sua história de sucesso, porque foi o primeiro comunicador de Buquim. A Alagamã FM foi a primeira emissora de rádio da cidade de Buquim e o primeiro programa jornalístico de Buquim foi com o companheiro de rádio César Fontes. Mandar um abraço também para o companheiro radialista, meu primo, Ricardo Trindade, a toda essa turma que faz a comunicação aqui de Buquim. Mandar um abraço para o Raoni, falei certo, Tomação? Raoni Maurício e o nosso aqui produtor, o homem é tudo aqui, né? O Caio Sobral, ele que está aqui, né? Essa gente que você não vê, faz o YouTube que você vê. O Caio está lá do outro lado, mas se não fosse o Caio, vocês não estariam nesse momento nos assistindo, a mim, ao doutor Marcelo. E eu quero deixar aqui o convite, desde já, para a próxima edição. Hoje foi um programa de estreia, um programa que é normal. Eu escuto todo mundo que fala que na estreia dá aquele frio na barriga. Eu não foi só na barriga, não, foi no corpo todo. Deu frio onde tinha um lugar para dar frio,
uma verdadeira geladeira. Eu topei na mão de Caio Testante aqui, ele perguntou se eu estava vivo, né? Mas isso é normal, eu vejo artistas que vão fazer show, que já são acostumados com grandes públicos, e eles falam que sempre que entram no palco, sentem aquele frio na barriga. Gente, muito obrigado pelo carinho. Minha gente querida da RCB FM, as pessoas que contribuem, os sócios do Clube do Ouvinte, meu carinho especial para todos vocês que contribuem para a manutenção da RCB FM 104.9. Vai meu agradecimento especial do fundo do coração. Eu quero aqui também mandar um abraço para meu querido primo, Marcelo fez a média dele. Se eu não falo, meu querido primo, George Trindade, que também é um grande baluarte, um dos grandes responsáveis por esse retorno nosso ao rádio, que o rádio é minha paixão. E ele disse, e por que você não amplia, não fica o rádio e linka com o YouTube? Foi uma ideia dele, que eu quero aqui agradecer, George, por esse desafio, que está sendo um desafio para mim, porque eu estava acostumado a estar ali, ó, dentro daquele quadradozinho ali do estúdio, da rádio, eu e Clenaldo, os convidados, os entrevistados, e agora eu tenho que estar aqui, ó, olhando, frente a frente com você, meu amigo, minha amiga. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo sábado. Ah, e lembrando que amanhã, dia 14, tem um desfile cívico da cidade de Cuquinha, a partir das 15 horas, na Avenida Simpliciano. Fica aí o convite, que é um momento do civismo, da gente demonstrar todo o nosso amor ao nosso Brasil, à nossa pátria, porque soberania acima de tudo. Um grande abraço e até sábado. O Em Pauta com Clóvis Trindade fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar neste sábado.